Vamos começar com a medida da aplicação que vocês vão fazer. Essa técnica, essa medida que eu vou dar é para bolsa, mas toda a técnica aplicada vocês podem trabalhar com quadrado, quadrado maior, quadrado menor, é só aplicar a medida. Eu vou falar um pouquinho com vocês de ângulos, né? Essa inclinação da bolsa, ela tem um ângulo, né? Essa inclinação aqui tem um ângulo, só que eu não trabalhei com um ângulo específico, 15, 30, 60, 45. Porque se eu trabalhasse com um ângulo aqui maior, eu teria um desperdício maior de tecido. Então eu trabalhei com esse aqui, abaixo de 15, e que já dá a inclinação e que a gente tem a ideia de um porta-retrato, tá? Essa técnica fica linda se vocês imprimirem fotos no tecido e colocarem a moldura em volta, formar vários blocos para uma colcha. Fica show de bola, meninas. Podem investir nisso, hein? Então, para começar, eu vou pegar a minha aplicação, que pode ser a boneca ou não, e vou colocar na medida de 16,5 de largura por 22,5 de altura, tá? Depois disso, as nossas molduras serão de 7 centímetros de largura. Então, vou deixar a bolsa aqui de lado um pouquinho. E eu peguei aqui um coelhinho, também bordado, já que a gente está pertinho da Páscoa, né? E coloquei a moldura de 7 centímetros toda a volta. Tá? Primeiro vertical, depois horizontal. A primeira marcação que eu vou fazer, e todo o processo, eu vou usar a minha réguinha. Normalmente, nós temos a régua em polegada, ela vem com a marcação de 1/4. Mas a régua em centímetro é muito difícil você encontrar. Então, nós temos uma régua que ela tem, no finalzinho da régua, ela tem a marcação de 0,75. Eu não sei se o Igor vai conseguir mostrar, ele tá bem na pontinha aqui, mas quando eu colocar no tecido, vocês vão conseguir visualizar. Então, eu vou usar essa marcação de 0,75 o tempo todo. Quem não tem a régua e tá na fissura de fazer a técnica, vai trabalhar com a fita métrica. Então, nós sabemos que aqui, no centímetro, eu tenho meio centímetro, e aqui na metade eu tenho 75. Então, a minha medida vai ser 0,75. Ok? Vou pegar a minha régua e vou fazer as marcações. O primeiro lado da técnica, eu vou marcar nesse cantinho aqui de baixo do retângulo. Então, eu vou pegar lá a marcação do 0,75, vou colocar aqui na direção da costura e vou marcar. Marquei aqui. Vou pegar aqui em cima e vou marcar também. Tá vendo aqui, ó? É na direção da minha régua. Vamos lá. Prestem atenção, porque essa marcação que eu fiz em cima é só no primeiro, tá? Nos outros lados eu não vou fazer aqui em cima. Então, eu marquei 0,75 aqui e marquei lá em cima. Vou colocar a régua aqui, embaixo e em cima. E corto. Vou pegar esse lado que eu cortei, vou girar e vou colocar aqui, ó. Escolho qualquer linha. Pego a minha reguinha de novo e somente no canto aqui embaixo eu vou marcar de novo 0,75. Pode ser assim, vai dar a mesma medida. O importante é eu marcar aqui num ponto 0,75. A régua vai entrar reta. Eu vou encostar a régua lá no 0,75 e vou encontrar aqui a marcação. Aqui tá no 15. Lá em cima eu também tenho que colocar no 15. Ficou reta a régua, tá vendo? Não importa a medida que eu tenho aqui. O que importa é que eu encostei no 0,75 e coloquei a régua reta.
colocar o tecidinho aqui na linha. Vou de novo lá embaixo. Lembra que eu falei que em cima era só no primeiro? Lá embaixo. Vou pegar a marcação da minha régua. Vou colocar encostado aqui nessa costura, ó, bem no biquinho. Coloco lá e marco aqui 0,75. Acho que com essa régua eu já consigo cortar. Eu vou colocar na linha aqui, encostei aqui na marcação do 0,75. Vou girar para trabalhar com o outro lado, né? Eu sou destra, então eu sempre vou virar aqui pro lado direito. Vou encostar de novo o tecido, sempre enquadrando, ó, aqui, aqui, aqui embaixo não me importa, porque se a medida der assim, com 25 milímetros na medida, isso não vai fazer diferença. De novo, vou lá para a marcação 0,75, coloco a régua retinha. Ó, ela já tá me dando aqui, ó, bem na metade do meio centímetro. E eu vou manter. O importante é que a régua fique reta. Então, olha, já foi a primeira inclinação, meninas. Depois dessa primeira moldura cortada, o que nós vamos fazer é costurar novamente molduras de 7 centímetros. Então, vai costurar vertical e horizontal, como eu fiz aqui, ó. Costurei de novo, moldura. E vamos começar o corte de novo, só que com um detalhe. Só um minuto, você vai fazer o mesmo procedimento? Não, é isso que eu vou fazer o mesmo procedimento, só que tem um detalhe, tá? Eu não comecei aqui em cima. Eu comecei em cima, foi o primeiro corte. Só que observa que o largo tá aqui, ó. Se eu começar aqui em cima de novo, o que vai acontecer quando eu inclinar? 2 largos na mesma direção e não pode, tá? Observa aqui, ó. Um largo, o outro largo tá pra baixo, ó. Tá invertido. Então, esses são 3 molduras, né? São 3 molduras. Aqui você modificou. Não, eu tô explicando a segunda. Ah, tá, entendi. Vou pra terceira ainda. Ah, tá. Então, cuidado nesse momento, hein? É invertido. Então, se eu tenho largo aqui em cima, eu vou usar esse canto aqui para marcar o meu 1/4, tá bom? Vou fazer do lado de cá, porque é melhor para mim que sou destra. Vou começar aqui, ó. O largo tá aqui, eu marco 1/4 ao lado do lado largo. Lembra que eu falei que no primeiro corte a gente marca em cima também? Então, eu vou lá, vou marcar o 0,75 aqui também, só no primeiro. Vou lá, aqui, e vou cortar. Meninas, se eu pudesse eu mandava beijo pra todo mundo, tá? É porque eu não posso, hein? Eu já fui orientado a não falar muito. Eu tô quietinho aqui na minha. Meninas, aproveitem essas sobras, tá? Se vocês pegarem um quadrado menor, dá pra aproveitar e fazer a inclinação. É só usar a criatividade. Então, nada se desperdiça. Fiz o primeiro corte, dou o giro. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira, né? Vou marcar só perto do cantinho. Aqui é largo, então eu marco perto do largo. Quando eu falo largo, é esse tecido aqui mais largo e aqui mais estreito, ó, tá? Largo, estreito. Para as iniciantes que estão começando a assistir os meus vídeos agora, eu vou dar uma dica. Eu tô usando 0,75 porque eu quero que esse biquinho aqui fique coladinho, não fique espaço aqui. Se você não tem prática, não consegue marcar o 0,75, marca 1 centímetro e não se importe disso aqui ficar aparecendo um pouco dessa moldura, tá? Isso é só uma dica para as meninas iniciantes aí e que têm dificuldades. As que já fazem, já têm intimidade com régua, fita métrica, continue na marcação. Vou colocar a régua reta, vou lá no 45, porque tá lá, ficou aqui,
reto aqui e retinho aqui. Vou cortar. Vou girar. Para você fazer essa técnica, né, montar essa bolsa, você já tem que ter uma habilidade, né, com base, régua, cortador. Não, acho que se a pessoa for devagar, a vantagem dos vídeos é que você pode pausar, voltar e até tirar dúvida. E tem a gente aqui no suporte, então eu acho que dá pra fazer. Essa bolsa, por mais demorada e cheia de etapas, ela no vídeo ela fica fácil. Então, tô lá no 50, vou procurar o 50 aqui embaixo. Tô olhando a numeração da minha base, aqui onde eu marquei o 0,75. Vou frisar bem isso, porque se vocês não fizerem desse jeito, não vai dar certo. Legal que você pode usar essa técnica em vários projetos, né? Vários projetos. Se quiser montar uma colcha, um projeto menor, uma necessaire, um painel. Também. Essa medida 7 centímetros, eu acho que é a menor medida que a gente pode usar, tá? Se você usar menos de 7 num retângulo, observa aqui, ó, que já ficou pequeno, né? Eu acho que essa parte do tecido que aparece é pequena. Aqui ele é mais largo, mas aqui olha como ele reduz. Porque a aplicação é um retângulo. Então o que aparece de tecido aqui é pouco. Se você reduz, coloca uma moldura abaixo de 7, vai ficar pequeno. A não ser que você queira trabalhar com um quadrado pequeno, um quadrado de 10 por 10, e você queira fazer uma coisa bem delicada, trabalhar com miniatura. Aí vale a pena você ir fazendo o teste com as medidas, tá? Vou de novo lá. Aqui parece assim, agora é fácil, é só repetir. Mas se você não prestar atenção, você faz erro aqui. Então, olha, a segunda moldura foi. Repetindo a etapa, vamos costurar 7 centímetros vertical, 7 centímetros horizontal. Costurado. Elas estão falando aqui da técnica. Você pode usar, em vez de você bordar no centro do quadrado, né? Ou você fazer um bordado à máquina, você pode até botar uma outra técnica de patchwork, né? Pode. Aí deve ficar lindo, deve ficar bem legal. Meninas, dá para usar a imaginação. Usem e abusem da criatividade. Isso aí que é o legal do patchwork. A gente poder ter a liberdade de criar, tá? Vamos de novo. Agora, na terceira, eu estou voltando para a mesma posição da primeira. Então, eu tenho o estreito aqui, né? E o largo tá aqui embaixo. Então, a minha referência vai ser marcar aqui ao lado do largo. Você agora vai demonstrar como cortar a terceira tira? Isso, a terceira moldura. A terceira moldura, isso. Esse número de molduras aqui, você determina, tá? Eu posso fazer uma, eu posso fazer 5, quantas eu quiser, é só eu ir repetindo, invertendo, um sim, um não, tá? Mas a gente pode brincar aí com várias molduras. Marquei em cima e embaixo, no primeiro eu tenho que marcar e a régua fica inclinada. Vou girar, porque eu sou destra, então eu tenho que colocar pra cá. As canhotas vão virar ao contrário, né? Agora, o largo tá aqui, vou marcar o lado do largo. Sempre procuro largo, meninas. A régua, vou chegar um pouquinho pra baixo pra poder visualizar lá. Vou colocar a régua aqui. Tá dando um pouquinho depois ali do meio. Vai dar lá. Deu.
As meninas que não têm cortador e base, é só riscar com a caneta que sai com ferro ou até mesmo com lápis, se tiver certeza que está riscado certinho, e cortar na tesoura. Isso não é empecilho. De novo, coloquei aqui, o largo está aqui, então eu vou marcar ao lado do largo. Essa régua dá. Coloquei retinha. Vou girar. O porquê de ser 0,75, quando eu costuro a moldura seguinte, não fica espaço do cantinho, tá? Ele vai sempre ficando bem próximo. Ele não trepa, tá? Ele não sobe, não esconde o cantinho. Se ficar com 1 centímetro, para quem não tem prática, vai ter uma distância do vermelho aparecendo aqui. É isso que eu quis dizer. Vocês estão gostando? Achando difícil? Terminei na terceira moldura. Depois que eu terminei as molduras, eu vou começar a montagem da bolsa. Aqui, ó. Para eu cortar a alça, eu vou fazer essa parte inteira. E essa parte inteira, ela vai terminar com 35 de largura, 60 de altura. Então, eu tenho que completar. Eu vejo a medida que eu tenho aqui, vou completar tanto na largura quanto na altura. Vamos lá, meninas, olha só. Meninas, deixa eu só ajustar o tripé aqui, tá? Vai falando, Rô. Eu posicionei os tecidos. Não vou falar sobre medidas desses tecidos, vai estar lá na página. As medidas que terminaram esse meu tecido aqui, ó. A medida que terminou o meu, quanto eu usei de largura aqui, aqui e aqui. Não vou perder tempo com vocês falando sobre essas medidas, porque lembra que eu falei, quem quiser usar 1 centímetro vai poder usar? Então eu vou deixar vocês terminarem esse meio aqui e vocês vão medir, tá? A partir da minha medida, vocês já têm uma estimativa. Eu usei tiras de 6 pela altura, 4 de altura por 35, que eu já sei que é 35 que termina, e aqui 31 por 35. Todas essas medidas estarão na página. Eu vou costurar na ordem, primeiro as duas na largura, vou acertar, depois vou costurar esse e esse. Vou pegar esse conjunto pronto, vou quiltar, vou cortar as costas, laterais e fundo, cortar, quiltar, como eu fiz aqui com a bolsa. 1 centímetro, 4,5, e agora dentro aqui eu estou marcando 5,5, 5,5, 5,5 e 5,5. Vou fazer a alça. Isso você vai fazer uma tela C? Vai. Essa marcação é para quê? Para alça. Ah, para alça, legal. Vocês vão comprar, é sempre interessante ter um transferidor, tá? Vou arredondar aqui dentro, no meio, e vou arredondar aqui. Aqui também. Vou encostar o meu transferidor aqui, ó. Tô colocando ele reto. Do outro lado também. Lembra que eu falei da sobra? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse desperdício?
Olha ele aqui. Foi aquela necessaire que eu fiz, que depois eu vou ensinar pra vocês na live. Já sai quiltado. Guarda. Essa pontinha aqui não tem jeito, não dá pra aproveitar. Já sai no tamanho certinho? Sim. Isso aqui? Ou alça? Não, isso aqui. Isso aqui é o corpo certinho. da necessaire? Já sai certinho. Da necessaire não, da carteira? Isso. É a parte quiltada da carteirinha. Essa parte aqui, ó. Cadê a carteirinha? Aqui. Essa parte aqui, ó. Foi de uma bolsa que já já vocês vão ver, tá? Da outra etapa. Então, eu já tenho aqui a frente da minha bolsa. E eu vou usar essa medida para cortar as costas e o forro, tá? Não precisa riscar em todos eles. Vocês vão aproveitar essa medida aqui. Eu já cortei. Já fiz uma costura. Mas ainda não vou falar sobre ela não, vou deixar reservado porque eu vou fazer as marcações pelo forro. E depois eu explico. Deixa a minha parte quiltada ali. O meu forro, ele tem a mesma medida da parte externa. São 2 laterais, o fundo, frente e costas. A mesma medida entre aspas, né? Porque na live anterior eu falei com vocês que o forro de necessaire e de bolsa, a gente pode fazer com 1 centímetro a menos para o forro não ficar sobrando. Então, as minhas laterais, elas têm 25 de largura por 33 de altura. Enquanto a parte externa tem 34 de altura por 25. O fundo não, o fundo é a mesma medida no externo e no forro. Só confirmar se é esse daqui. 25 por 35, eu vou pegar o avesso. A marcação que eu vou fazer no forro vai ser a mesma marcação que vocês vão fazer no fundo quiltado, tá? Vou de novo pegar a minha reguinha que tem as marcações e vou em cada canto marcar o 0,75 nos 2 lados. Então, um lápis com a ponta bem feita, né? Que é para não roubar nenhuma medida. Coloco a marcação no limite do tecido e vou riscar aqui e aqui. As meninas que têm muita prática, que já de olho sabem a medida de 0,75, podem pular essa etapa de marcação. As que têm mais dificuldade, usem a fita métrica, tá? Ou a reguinha. Nessa etapa não dá para substituir por 1 centímetro. Então vamos lá, ó. Vou começar alfinetando as laterais. Alfinetando as laterais, a gente vai costurar daqui até aqui e vai costurar o outro lado também, daqui até aqui, tá? Volto para aquela parte quiltada que eu falei que eu ia explicar depois para vocês. Então, eu fiz a marcação aqui no fundo e costurei de marcação. Consegue mostrar aqui para elas, Igor? Fiz a marcação, eu costurei da marcação até a marcação, prendi a lateral. Fui no outro lado, da marcação até a outra marcação, prendi a outra lateral. Peguei as costas, que já estava pronta. Costurei, ó, da marcação a marcação. Então, observa que no fundo fica um retângulo aqui de costura, sem passar dos cantinhos. O meu cantinho fica solto. Isso é importante para o acabamento da bolsa, tá? E aí, eu pego a frente, que já está pronta, e essa etapa eu vou costurar com vocês, e vou colocar aqui, ó. A lateral, ela fica reta. Eu coloco o cantinho da minha bolsa com o cantinho do fundo. Essa parte eu deixo esticadinha pra cá. Vou alfinetar aqui.
Do outro lado, ó, faço a mesma coisa. Observa que a lateral tá reta. Alfineto. Depois que eu fiz nas extremidades, eu vou esticar e alfinetar o meio. Medidas iguais, a gente sempre faz assim. Alfineta as extremidades e depois alfineta o meio. Vou costurar. Vou posicionar na máquina e a agulha, ela vai entrar exatamente na marcação. Então, segura a linha, puxa a linha pro lado. Levanta aqui a nossa sapatilha, já que a máquina, ela permite isso, ó. Ela levanta mais um pouco. E você já põe a agulha mais para baixo, assim. Então, quando você entrar aqui, vai ficar fácil de você colocar na direção. Dá para você mostrar? Ó, a agulha desceu exatamente onde essa costura terminou e onde está a marcação do lápis. Então, quando eu começar a costurar, vai dar para vocês olharem aí, ó. Vou costurar um pouquinho, faço um retrocesso e vou unir até a outra marcação. Dá pra ver aqui? Dá pra mostrar? Vou até a marcação, parei, desço a agulha, faço o meu retrocesso, volto e paro de novo lá. Eu não deixo passar da marcação. Essa medida ficou daqui até a pontinha, ficou com 34. Quando você arredondar, você vai observar que medida ficou aqui, porque a sua lateral vai ter que ficar a mesma medida, tá? Essa é uma medida que você vai ajustar. Vou pegar minha lateral, pontinha com pontinha primeiro. Vou lá na outra ponta, observa quando eu vou costurar o quadrado, o que que eu faço? Eu pego o meu fundo e vou trazer ele pra fora, ó. Eu faço isso aqui, ó. Porque aí eu posso esticar essa parte e colocar a agulha aqui. Eu vou começar a costurar daqui pra lá, certo? Então vamos lá. Vou costurar. Vou colocar a agulha no final dessa costura aqui, que foi feita anteriormente. Costura um pouquinho, volta, fez o retrocesso, não deixou passar, vai até o final. Lá na outra ponta eu não deixo margem de costura. Final eu dou retrocesso. Vou fazer mais um lado para reforçar. Esse processo feito com a parte externa vai ser o mesmo processo com o forro, tá? Só que o forro a gente vai deixar no fundo, quando costurar as costas ou a frente, a gente vai deixar uma abertura que é para desvirar, tá bom? Ó, puxo o meu fundo, tiro da frente para poder juntar aqui, ó, as pontinhas. Tô só repetindo, que é para vocês entenderem direitinho. Vou alfinetar logo aqui. Vou lá na ponta, pontinha com pontinha. A manta que eu estou usando é manta R2. Tá vendo que a minha bolsa sobrou um pouquinho? Se essa sobra for pequena,
eu posso distribuir isso, só que eu tenho que colocar para baixo, tá? Os dentes, eles vão conseguir distribuir essa parte. Então, eu dou uma esticadinha. Você diz o quê? Ficou maior um lado? Ficou maior. Um lado ficou maior um pouco. Quando ficar maior, uma medida que não passe de 1 centímetro, eu posso colocar isso para baixo, encostando no dente da máquina, que a máquina vai fazer essa distribuição e não vai franzir, não vai dar diferença no nosso trabalho. Tá bem? Agora eu vou até costurar ao contrário. Vou começar aqui com o retrocesso desde o início. E vou parar lá na linha. Eu já fiz o forro, já fiz a parte externa, coloquei um dentro do outro, encostando direito com direito, deixei a minha abertura no fundo do forro, coloquei direito com direito e costurei. Costurei daqui até aqui, deixando na ponta das alças 5 centímetros sem costurar. Costurei, dei a volta, vim daqui pra cá, vim, ó, costurei todos os lados, tá bom? Ó, deixa eu pegar as duas alças, assim. Só que na ponta de cada alça eu deixei 5 centímetros sem costurar. Deixa eu ver, pega aí. Deixa eu dar um foco legal. Marquei 5. Quando vocês fizerem a primeira bolsa, vocês vão deixar 5 centímetros. Se na hora de costurar, como eu vou explicar, percebeu? Posso deixar menos que é fácil. Vocês vão escolher que medida vocês vão deixar aqui, tá? Vou pegar a minha abertura e vou desvirar a bolsa. Quando eu desvirar a minha bolsa, as alças não desviram, tá? As alças vão ficar lá escondidinhas, porque elas são fininhas. Então, a gente vai ter que ter um processo aí para desvirar essas alças. Ó, porque a bolsa, ela acaba desvirando assim. A alça tá aqui, ó, tá? Então, essa eu desvirei. Vou mostrar outra bolsa que já tá com todas as partes desviradas e uma só eu deixei para desvirar com vocês. Então, já desvirei essa e deixei essa aqui para desvirar com vocês. Olha que linda essa também, meninas. Viu? Já é outro estilo, já é outra coleção. Vou lá na minha abertura, procurar minha abertura aqui, sumiu. E vou pegar a alça que tá aqui dentro, né? Que ela fica lá dentro. Você vai ter que ir lá no buraco do forro pegar a sua alça. Vocês conhecem essa pecinha? Essa pecinha, ela é para passar elástico. É um passador de fita e elástico que eu uso muito para virar alça. Se vocês não têm essa peça, vai usar uma agulha com uma linha grossa para desvirar ou algum processo. Vocês podem também fechar um pedacinho aqui e empurrar e desvirar. Eu faço assim, eu pego essa pecinha, enfio aqui dentro, dobro a pontinha e prendo aqui. Tá vendo? A pinça tá lá dentro. Ela tem uma travinha que eu empurro e fecho a travinha. Eu vou ajudar a alça, eu vou empurrar essa pecinha um pouco lá pra dentro. E vou vir com a tesoura. Eu vou empurrar a pecinha com a tesoura.
a pecinha aqui, ó. Saiu lá do lado direito, tá vendo? Aí eu tiro a tesoura e puxo a alça. Então, é assim que vocês vão desvirar as 4 alças. Depois que eu estou com as alças desviradas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a parte com manta dessa e dessa, observa aqui, a frente primeiro. Vou juntar alça com alça, direito com direito. E vou costurar aqui. Margem da sapatilha, retrocesso no início e retrocesso no fim. Margem da sapatilha. Se você está assistindo pela primeira vez o meu vídeo e não faz ideia do que é a margem da sapatilha, assiste as últimas lives, tá? Lá eu explico, eu dou sugestão de um exercício na live anterior. Falando que tá sem som. Cara, não sei porquê. Costurei. Viu? Aí o que eu faço agora? Eu vou virar essa parte do forro, vou abrir a costura para facilitar. Vou virar aqui, ó, margem da sapatilha, vou juntar costura com costura e vou alfinetar. Vou colocar o meu alfinete para fora. Porque eu vou alinhavar essa parte da alça. Vou fazer uma costurinha à mão se eu quiser uma coisa mais caprichada. Então, eu vou fechar a mão aqui, vou fechar a mão aqui, vou repetir na outra e depois vou pespontar toda a volta da bolsa, né? Eu já pespontei esse lado, já fiz esse acabamento, ó. Então, a alça pronta fica assim. Já fiz a costura. E aí, você fazendo a costura dos dois lados, a gente tem a bolsa pronta. E depois disso, a etapa final é a colocação do imantado. Vou colocar o imantado de um lado naquela, mesmo ela não estando pronta, que é para as meninas que não sabem colocar imantado. Então, eu pego a minha bolsa aqui, vou marcar o lado de cá, dobro a minha alça no meio aqui, ó, certinho. Coloco um alfinete e venho no forro para marcar o meu imantado. Deixa eu ver com essa empurra de tecidinho o meu imantado onde foi parar. Aqui. O imantado é esse fecho aqui. Uma parte tem imã, a outra, e tem os acabamentos. Então, eu pego meu imantado.
Onde eu coloquei o alfinete, eu vou marcar 1 centímetro abaixo na direção do alfinete. Vou pegar a pecinha de acabamento, posiciono lá no meio certinho e vou riscar aqui dentro. Aí com o nosso desmanchador, nosso abridor de casa, desmanchador de costura, eu enfio aqui e saio aqui, que é para não correr o risco de cortar mais do que essa medida que eu quero, ó. Aqui. E aqui. Pego a manta, qualquer pedacinho de manta, corto um retângulo, pego a pecinha, coloco e faço a mesma marcação. Não usa o desmanchador, tá? Usa tesoura, para não cegar a parte com lâmina do disjuntor. Então, eu fiz o corte, vou pegar a pecinha, vou colocar aqui. Lá pela abertura eu já enfiei minha mão, ó, eu virei. E aí, eu vou botar a manta que eu cortei. Vou colocar a pecinha de acabamento. E vou abrir. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. E aí, tá pronto. Coloquei os 2 fechos nos 2 lados, tá, meninas? E aí termina a nossa bolsa. Algumas pessoas me perguntaram se pode alterar a medida. Se vocês quiserem ela um pouquinho menor aqui na largura, é só mexer na largura da lateral. Ao invés de 25, vocês podem trabalhar com 20. Acho que no mínimo 20, tá? O fundo altera a medida da largura junto, vai para 20 também. Espero que tenha dado para vocês entenderem a técnica, a bolsa, e que vocês nos acompanhem aí na próxima live, tá bom? Deixa um ok de vocês, curte a página. Obrigada aí pela presença de vocês. Tchau, meninas!